Salve Maria Santíssima, muito bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje, só um pouco mesmo, sem ser com muita profundidade, sobre a parábola do bom samaritano. Jesus é perguntado sobre quais são os maiores mandamentos. Dentre os judeus havia mais de 600 regras, 600 normas, né? E havia discussões quais eram os maiores entre esses mandamentos. Além dos mandamentos da lei de Deus, haviam tantos outros costumes, práticas inseridas para uma melhor vivência, segundo eles, daquilo que Deus pede, do cuidado ao próximo, do cuidado ao templo, do cuidado a tantas outras coisas. E um homem se aproxima do Senhor e pergunta qual o maior mandamento, quais os maiores, e pergunta também, depois que Jesus responde, ele pergunta: quem é o meu próximo? Essa pergunta, quem é o meu próximo, não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta que havia discussões de quem era o próximo. Alguns defendiam que o próximo era todo israelita. Alguns defendiam que o próximo eram as pessoas que eram israelitas e fiéis ao que Deus pedia, eram israelitas de fato obedientes à lei do Senhor, ao Shema Israel, ao Ouve Israel. Outros achavam que israelitas também eram aqueles prosélitos, eram aqueles que eram convertidos ao judaísmo e eram circuncidados e se tornavam também próximos. E tinham várias outras definições de próximos na época de Jesus. Então, o amar o próximo era algo que foi ficando muito abstrato para muitas pessoas, porque ficou mais entre essas discussões a nível conceitual. Quem é o meu próximo? Então se começou a haver várias discussões para saber quem era o próximo. Como eu falei antes, né? Havia uns que diziam que eram os israelitas, outros diziam que eram os israelitas também convertidos de outros povos, e alguns diziam que eram apenas os israelitas fiéis. Um abraço aí, Jefferson. Bom dia, irmão. E o que acontece? Quando esse homem pergunta a Jesus quem é o próximo, ele está querendo colocar Jesus numa discussão ali que havia entre os judeus, para ver de que lado Jesus está. E Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E ele vai falar de um homem que vinha descendo de Jericó. E Jericó, sem dúvida, ele vinha descendo pelo caminho de Jericó e era um caminho perigoso. É um dado aqui da parábola, né? O caminho de Jericó era um caminho perigosíssimo, aonde acontecia muitos assaltos, as pessoas eram assassinadas. Então acontecia coisas terríveis naquele caminho de Jericó, naquela descida. Então o que acontece? Ele vai contando que foi um homem assaltado e ele ficou semi-morto, meio morto. E aquele homem meio morto pelo caminho de Jericó, vem um homem, um sacerdote. Esse sacerdote ele vinha descendo, em algumas traduções fala bem claro, ele vinha descendo. Isso é um detalhe importante nessa parábola. Ele não ia subindo para o templo, para Jerusalém, ele ia descendo. E passou pelo caminho, e ele passou e nem sequer teve contato com aquele homem. Por que o detalhe dele estar descendo é importante? Porque para um sacerdote, tocar um corpo morto torna ele impuro. Então poderia se usar a desculpa. Aquele sacerdote estava subindo para Jerusalém e talvez ele estava indo prestar um sacrifício anual ao Senhor. Então, é justo que ele não atenda essa pessoa que está morta, porque ele pode ficar impuro, ou então essa pessoa quase morta, porque ele tem medo de ficar impuro. Não seria algo justificado, mas poderia ser uma desculpa. Mas não foi isso que aconteceu. Esse sacerdote já estava descendo do templo.
Então não havia mais esse perigo. Ele não ia ser impedido de oferecer o sacrifício no templo, porque ele já estava descendo do templo. Então o que afastou ele daquele homem foi a indiferença, foi o medo, foi tantas outras coisas. A falta de atenção, a falta de amor, tantas outras coisas. Não foi a questão da lei em si. Então aquele sacerdote ele passa por longe. Depois passa um levita. E esse levita também passa por longe. Os levitas também eram considerados aqueles que cuidavam das coisas do Senhor, das coisas sagradas, né? A herança dos levitas era cuidar das coisas do Senhor. Homens que viviam exclusivamente para as coisas do Senhor. É tanto que nas divisões das terras, lá no Antigo Testamento, eles ficam com essa porção do cuidado das coisas do Senhor, e não da terra física. E esse levita passa e também ele é tomado pela indiferença e não socorre aquele homem que está caído, semi-morto pelo caminho. Aí depois passa um samaritano. Prestem atenção. Para aquele homem que estava ouvindo a parábola que Jesus contou, era estranho que Jesus falasse, né? Pronto, um sacerdote tudo bem, um levita tudo bem. Agora um samaritano, por que não poderia ser um israelita fiel? Que dá exemplo para o sacerdote, que vai dar exemplo para o levita. Então Jesus não coloca na parábola, depois do sacerdote e do levita, um israelita fiel, que não tinha nenhuma função. Ele coloca o quê? Um samaritano. E havia brigas imensas, discussões. É tanto que uma certa vez, Jesus ele estava indo para Jerusalém e ele passou por Samaria. Ele e os discípulos foram expulsos, porque havia várias discussões acerca entre os samaritanos e os judeus, né? Os judeus não consideravam mais os samaritanos como povo judeu, mas como traidores, de certa forma como cães, né? Como pessoas que traíram a Deus, se contaminaram com os ídolos, com os pagãos, com os gentios. E havia discussão, a gente percebe isso lá em João 4, aonde é que deveria se adorar o Senhor, se era em qual monte devia se orar e adorar o Senhor, qual dos montes, né? E Jesus ele quebra essa discussão lá em João 4. Então, voltando. Então, havia uma grande aversão entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos eram como se fosse desprezível para os judeus e vice-versa. Então, quando Jesus coloca o samaritano no meio da história, ali existe de certa forma, um susto daquele homem que está ouvindo aquela parábola. Vai, né, um samaritano no meio da história. E aquele samaritano, ele para, ele se aproxima, ele olha, ele se compadece e ele faz os primeiros socorros daquele homem, com azeite, com vinho, né? Alguns falam que em alguma tradução era o vinagre, outros falam que era o vinho mesmo. E faz ali o socorro daquele homem, aquele samaritano. Ele vai até lá e cuida mesmo. E depois ele ainda leva para a hospedaria. Depois ele fala para o dono da hospedaria que ele cuide bem daquele homem. E o que ele gastar além do que ele já deu, ele vai pagar na volta. Aí quando termina a história, Jesus lança a pergunta para aquele homem: quem foi o próximo daquele homem? Não é... Aí mudou de perspectiva. Porque tinha-se a ideia assim, o seguinte, né? Quem é o próximo? É quem está precisando. É o israelita. É a pessoa convertida a Israel. Aí Jesus coloca a pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Então o próximo não era mais aquele de fora. O próximo tem que ser eu que faço o outro próximo de mim. Todos que eu me aproximo, não só fisicamente, mas com o socorro da minha oração,
com desejar o bem, e aqueles que estão na minha possibilidade mesmo física, eu lá e fazer o bem com palavras, com atos, com todo o coração. Então o próximo é aquele que eu me aproximo e me faço próximo dele. Todos serão próximos se eu me fizer próximo. Todos necessitam de alguma forma que eu seja próximo dele. Então não existe mais uma discussão quem é um próximo. Todos são o meu próximo. Alguma necessidade aquela pessoa tem, física, espiritual, relacional. Às vezes ela não está carente de nada, às vezes ela não precisa de nada mesmo, ela é uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa muito amável, mas eu preciso me aproximar daqueles que carecem, daqueles que não carecem. Eu tenho que me fazer próximo de todos, mas olhar cada um de forma única e me relacionar de acordo com as necessidades e com aquilo que o momento convém, as circunstâncias. Então Jesus quebra primeiro esse preconceito contra o samaritano na cabeça daquele homem, é tanto que ele não fala aquele, é tanto que Jesus pergunta quem foi, e o próximo ele fala aquele que ajudou, né? Aquele que se aproximou. Ele nem fala o samaritano, ele fala aquele lá, aquele homem lá. Ele nem fala que foi o samaritano, ele fala aquele. Ele ainda continua meio achando esquisito colocar um samaritano na história. Então vejam esta beleza, né, dos detalhes da parábola. Porque quem ouvia aquela parábola ouvia, sentia algo estranho. Como é que pode? Como é que o sacerdote que vinha descendo não parou? Como é que o levita que vinha descendo do templo não parou? É estranho. E esse elemento estranho é a brecha que Jesus acha para agir no coração daquele homem, para agir no coração dos ouvintes, para agir no coração de cada um que está escutando a parábola. Essas brechas, aquele elemento estranho. Um samaritano no meio da parábola, que história é essa? Mais ou menos, entendido um pouquinho aqui? Além dessa parábola, aliás, nessa parábola ainda, vamos ver. De fato, espiritualmente, quem é o samaritano? Quem é o bom samaritano? Quem é o bom? Uma vez um jovem chega para Jesus e fala: bom mestre, e Jesus fala: por que me chamas bom? Bom só Deus. Aí alguns poderiam dizer: viu, Jesus falou que ele não era Deus. Não. Ele colocou naquele homem o entendimento que ele chamava Jesus de bom, mas sem compreender que ele era Deus. Chamava com uma compreensão de bondade muito fraca ainda, muito pequena, muito equivocada. Ele fala: bom só Deus. Porque na verdade Jesus ele sempre apontava para o Pai. O Pai aponta para o Filho: este é meu Filho amado, meu predileto, a qual eu ponho toda a minha afeição. O Pai se derrama todo no Filho, o Filho se devolve em amor ao Pai, esse amor é o Espírito Santo. Então, o bom samaritano, o bom pastor, o bom é Jesus. Ele desce de Jerusalém, que é o céu, a eternidade, né? E ele vem até Jericó. É o mistério da encarnação. Santo Agostinho e vários outros santos vão apontar para isso. Cristo está lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, os três na comunhão de amor. O Filho vem, ele que não era carne, mas se faz carne e habita entre nós, como fala em João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vem e desce. Então ele desce de Jerusalém e vem pelo caminho de Jericó. Porém, quando ele chega em Jericó, ele é acolhido, amado, aclamado, direto? Não. Alguns se abrem e acolhem o Senhor. E outros se fecham e se endurecem e batem no Senhor. E matam o seu Senhor. Tentam fazer isso. Só que, voltando um pouquinho para não confundir a cabeça de vocês, vamos entrar na parábola. Esse bom samaritano, antes de ser morto, né, e ressuscitar, acontece uma coisa. Ele encontra o homem semi-morto. Quem é esse homem semi-morto? Toda a humanidade.
depois de Adão. De Adão até toda a história da humanidade. Adão e toda a humanidade estão semi-mortos, estão mortos no pecado. Os homens e as mulheres. E o Senhor vai lá e cuida. Como é que Ele cuida? Assumindo na sua carne os nossos pecados. Ele não se torna pecador, mas como fala São Paulo, Ele se faz pecado, se faz maldito por amor a nós. Então Ele vem lá e cuida das feridas de todos os homens, mas olhando cada um de forma única, Ele cuida. E Ele vai lá, coloca o vinho, né, o sangue da nova eterna aliança, esse azeite, que é esse dar o Espírito Santo, e tem vários outros significados. E Ele leva para a hospedaria. A hospedaria, sem dúvida, ali é deixar ao cuidado dos apóstolos, ali símbolo da igreja. A hospedaria é o lugar do hóspede, e vem a palavra também hospital, hóspede, hospedaria, hospital. Então, Jesus vai lá e deixa ao cuidado dos apóstolos. Quando Ele faz a sua ascensão, antes de subir ao Pai, na sua ascensão, Ele deixa 2 dracmas. E alguns santos padres falam, as 2 dracmas, as 2 moedas, uma moeda quer dizer o batismo, o início da vida espiritual, o início de nascer para Deus, e a Eucaristia, para sustentar essa vida espiritual, batismo e Eucaristia. Às vezes não vai ter os outros sacramentos? Claro que vai, mas o símbolo mais forte, né? Outros falam que é o Senhor que recupera aquilo que foi desfigurado no pecado. O Senhor nos torna de forma mais forte ainda, de forma mais bela, imagem e semelhança de Deus. As 2 moedas, imagem e semelhança de Deus. E é interessante que existe uma conversa ali entre Jesus e o dono da hospedaria. O dono da hospedaria não são os apóstolos, eles são servos. Eles estão na hierarquia. Isso é verdade, devemos obediência, mas eles não são dono. Ali quem conduz a hospedaria é o Espírito Santo. Então há um diálogo profundo entre Jesus e o Espírito Santo. O primeiro Paráclito e o segundo Paráclito. O primeiro Consolador e o segundo Consolador. E sobre quem era esse diálogo entre o Espírito Santo e Jesus? Era sobre o homem doente, sobre o homem ferido. E quem é esse homem ferido? Sou eu. É você. Você, minha irmã. Você, meu irmão. É esse homem ferido, a qual o assunto que existe na Trindade é sobre nós. Nós somos pautas do assunto que existe na Trindade. Antes da encarnação era este o assunto, né? Como eles iriam enviar. Quem enviarei, quem irá por mim? O Senhor vem. E agora, após a ascensão, esse assunto. Nós somos esse assunto no céu. Não existe fofoca no céu. Existe um diálogo de amor sobre nós. Mas esse céu, ele já começa aqui. Quando nós rezamos, é o Espírito Santo que ora em nós, apresenta a Jesus, apresenta ao Pai as nossas orações. Eu não estou falando somente da oração em línguas, também dela, mas existe um diálogo de Deus com Deus. É a Trindade, o mistério da Trindade, sobre nós. Porque Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Deus se importa conosco. E Ele promete também para aqueles que estão na hospedaria, para aqueles que ficarão, para aqueles que estão sendo conduzidos pelo dono da hospedaria. Aquilo que for gasto a mais, eu pagarei na volta. Jesus subiu ao céu,
mas ele prometeu que ele estará conosco até a consumação dos séculos, através da Eucaristia, através da Igreja, através da ação do Espírito Santo. E ele falou: o que gastares a mais na volta eu pagarei. Meu irmão, você é chamado, porque como cristão você é chamado a ser um alte Christus. Nós somos chamados a isso, ser um outro Cristo. Então você é chamado a ser também um bom samaritano. Você é chamado também a estar nessa hospedaria e cuidar dos doentes, nesse hospital. Então o que acontece? Acontece o seguinte, terminando essa live. Quando Jesus voltar, ele vai pagar tudo que nós gastamos a mais, o nosso suor, o nosso tempo. Ele já pagou o preço, mas ele quer dar mais porque ele é generoso. Salve Maria.